Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de 1 João. Epístola de 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Vamos ler os 7 primeiros versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, por tua santa palavra. Nós pedimos que o teu Espírito, em liberdade, caminhe em nosso meio e ministre em nossos corações. Fala conosco. Nós repreendemos desde já, Senhor, toda a distração, toda a supressão, tudo aquilo que deseja impedir que a tua palavra seja comunicada, Senhor, que seja entendida pelo teu povo neste lugar. Abre os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós estamos, então, no mês de dezembro, e semana passada, pastor Maquil já iniciou a nossa preparação para o Natal. Amém? E nós estamos aqui com uma palavra pensando no Natal, a festa da luz, a festa das luzes, né? Porque Jesus é a luz do mundo. Como diz aqui nesse texto, Deus é luz. Nesse período, eu até mudo meu caminho para casa no domingo à noite, porque eu prefiro passar aqui em frente ao Goiânia Shopping só para ver as luzes. Né? Assim, vamos desfrutar, fica bonita. Amém? E nós iniciamos então aqui nessa epístola, o apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo, escreve essa epístola. Cerca de
60 anos após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E, em suma, esse texto vai nos dizer o que nós vemos aqui no versículo 3, que o motivo dessa palavra ser escrita, o motivo dessa epístola é a nossa comunhão e a alegria desta comunhão que nós temos com o Senhor. Trazendo esta mensagem, Deus é luz e como consequência nós devemos andar na luz. Amém? Então vamos estar entrando de fato nesse texto, vendo esses elementos, né? Ele começa com o que é desde o princípio, o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, contemplamos e nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. Ele está, irmãos, nos dizendo claramente da sua experiência como testemunha ocular de Cristo Jesus, do verbo que um dia se fez carne. O apóstolo João é o meu queridinho. Quando a gente lê que na doutrina dos apóstolos, nós olhamos para o Antigo Testamento, ou para o Novo Testamento, nós vemos o entendimento dos apóstolos dividido nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo se converteu a Cristo por volta dos seus 30 anos, e ele veio de um grande conflito, não é, irmãos? Aquele homem perseguiu os cristãos, assassinou cristãos. Debaixo de um grande conflito, ele foi chamado por Deus. E aquela luz resplandeceu. E ele viu que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos também outro testemunho apostólico nas Escrituras muito forte, que é a teologia de Tiago, o apóstolo. Podemos colocar junto com ele o testemunho do apóstolo Pedro nas suas epístolas. Eles conheceram o Senhor Jesus mais velhos, eles já tinham certo conhecimento do judaísmo, eles não tiveram um conflito como Paulo teve, mas eles foram entendendo que a manifestação de Cristo Jesus não negava a lei, mas a confirmava. Mas eles foram entendendo o que esta lei significava em Cristo Jesus. Estamos juntos? Estão me acompanhando? Agora, irmãos, a conclusão da teologia, da doutrina dos apóstolos no Novo Testamento é aquilo que é colocado pelo apóstolo João. Os escritos de João são aí do ano 90 em diante. Quando ele escreve, todos os outros apóstolos já morreram. João foi o discípulo mais jovem de Jesus. Acredita-se que quando João conheceu Jesus, ele deveria estar entre os seus 14 a 16 anos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Toda formação religiosa, espiritual de João está conectada com a experiência do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Ele, de fato, foi formado nos seus conceitos aos pés de Cristo Jesus, naquela experiência maravilhosa que ele teve de
tão cedo conhecer o Senhor. Amém? E ele diferente dos outros escritos apostólicos, ele vai ser muito mais contemplativo que argumentativo. O seu grande argumento é esse aqui. Eu vi. Eu ouvi. Eu achava que conhecia o que era a vida. Até que um dia, a verdadeira vida se manifestou. E eu a vi. E eu me maravilhei. E eu entendi de fato o que era viver. Ele conheceu o que é a vida manifesta na glória de Deus. Lembra de Romanos 3:23? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O mundo, irmãos, jaz em trevas. E o que ele está dizendo aqui? Eu jazia em trevas, mas não percebia, até que a vida se manifestou a mim. João escreve de forma tão clara e tão simples, irmãos, com contrastes tão evidentes, comparando a vida com a morte, a luz com as trevas, a verdade com a mentira. Ele é afetuoso, mas de um zelo ardente. Nós lemos esses versos, lembrando que este João é aquele discípulo que deitou no colo de Jesus. Eu não sei vocês, mas isso me mostra quanto Jesus é acessível. E me dá assim uma invejinha de João. O desejo de reclinar naquele peito e sentir as batidas do seu coração. É alguém que experimentou Jesus assim, de forma tão íntima, que podia dizer que ele era o discípulo amado. Essa epístola, esses versos, é o reflexo de quem experimentou Jesus assim. E ele vai dizer que o que ele fala, o que ele anuncia, não é fruto de especulação, mas é fruto de testemunho. Irmãos, a palavra testemunho, ela é uma palavra que se refere à experiência. Ele está dizendo, eu não sou um teórico, eu experimentei. Eu não só vi, eu contemplei. Essa ideia de contemplar é alguém que está ali, ele teve tempo de observar de perto, ver os detalhes, pesquisar. Ele não está falando de uma experiência simplesmente espiritual, dizendo eu toquei, eu apalpei. E sabe, irmãos, nós precisamos lembrar que quando esse João está dizendo sobre palpar o Senhor, tocar nele, o Evangelho de João é o único evangelho que cita a história de Tomé, dizendo, se eu não puser a mão no buraco dos seus, o dedo no buraco dos seus dedos, no seu lado, eu não crerei. Jesus aparece diante dele e chama, Tomé, estende a tua mão, me toca, põe aqui, põe tua mão aqui, põe a sua mão no meu lado.
Consegue imaginar a cena, irmãos? Aquele momento tão forte. Ele não está dizendo simplesmente que Jesus encarnou. Ele está dizendo também, esse Jesus que encarnou, morreu, ele ressuscitou. Ele não foi uma alma penada. Ele ressuscitou num corpo real. E nós podemos tocá-lo e apalpá-lo. Ele é real. Ele continua vivo. E é nessa palavra que ele pode, Jesus repreendeu Tomé dizendo, não seja incrédulo, mas crente. E ele também pode nos dar a promessa, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Esses somos nós. Nós podemos não ter visto Cristo no seu corpo, no seu ministério aqui na terra. Mas nós podemos experimentá-lo da mesma maneira, porque ele continua vivo. Quando nós ministramos a palavra, irmãos, nós não ministramos como professores, teóricos, estudiosos. Nós ministramos a palavra como testemunhas. Nós podemos ter muitos argumentos teológicos, mas sabe o que é que de fato sustenta a nossa fé? Nos momentos mais difíceis, é a gente poder dizer, eu vi o Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não entreguei a minha vida a uma teoria, a um sistema doutrinário. Eu entreguei a minha vida a uma pessoa. Ele é real e ele faz diferença na minha vida. João escreve isso 60 anos depois. E a força com que ele escreve, ele está dizendo, eu ouvi há 60 anos atrás, e os efeitos dessa palavra continuam operando na minha vida até hoje. O brilho da sua glória não esmaeceu, não se desfez. Ele continua tão real, a minha vida continua tão transformada como ela foi desde aquele primeiro dia. Ele já tinha passado por provas, ele já tinha passado por tribulações, mas a fé dele permaneceu firme, porque eu conheci o Rei da Glória, a verdadeira vida, a luz que se manifesta nas trevas. As trevas não puderam compreendê-la. É o que ele vai dizer lá no seu evangelho. É o terror de viver em trevas, irmão, sabe o que é? É que a gente não consegue perceber, entender a luz. Ela está sendo manifesta do nosso lado e a gente não compreende. Isso é trevas. Mas Deus ser luz, irmãos, vamos dizer juntos, diga aí, Deus é luz. Diga mais forte, Deus é luz. Irmãos, quão poderosa é a luz. Na hora que ela brilha, nada a detém. Ele é a palavra da vida. Irmãos, na hora que Jesus chama, quem pode resistir? Quem pode vencê-lo? Na hora que ele fala, na hora que ele se manifesta, irmãos, a glória dele enche o ambiente, transforma vidas.
Esse compreendê-lo também diz assim: as trevas não puderam vencê-lo. Ele é a vida que vence. E isso, irmãos, não é uma teoria, é uma experiência. Não se canse de experimentar Jesus. E nós somos chamados para a comunhão. Diga aí, comunhão. Irmãos, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas nós agora temos paz com Deus. Mas comunhão fala, irmãos, de que antes nós vivíamos para os nossos interesses particulares. Essa palavra comunhão dá uma ideia de sociedade. Quando eu estou em sociedade com alguém, eu não vivo mais para os meus próprios interesses. Eu vivo para o interesse dessa sociedade. Ele está dizendo que nós, irmãos, mudamos os nossos interesses. Quando nós conhecemos Jesus, o nosso propósito de vida é mudado. A gente para de viver para nós mesmos, de sonhar apenas com nós mesmos. E nós começamos a ter um novo propósito de vida, que é o Senhor e o seu reino. Ele nos dá razão de viver, ou melhor, ele se torna a nossa razão de viver. E nessa comunhão, irmãos, há alegria. Alegria completa. Irmãos, não é maravilhoso nós vermos esses irmãos aqui que passaram pelo batismo? Não nos enche de alegria? Porque eles estão caminhando nessa comunhão. Eu vejo aqui entre esses, minha filha, 12 anos. Eu oro, Senhor, que ela seja formada como foi o apóstolo João. Eu oro, Senhor, que ela experimente muito Jesus. Não é maravilhoso, irmãos, quem esteve no evangelismo ontem, ver pessoas que estavam em trevas, vendo a luz? Glorioso. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A consequência disso, irmãos, é que o nosso andar é transformado. Eu quero concluir essa palavra nos preparando para a ceia, falando lá de Lucas 24, onde nós vemos esse exemplo sobre a luz. C.S. Lewis dizia sobre o cristianismo assim: creio no cristianismo como creio no sol, que nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Luz é isso. Não é só a evidência dela brilhar, não é só a evidência de ver Jesus, mas é porque através dele, da sua palavra, nós conhecemos tudo que está em volta. Nós nos enxergamos. Ele faz sentido. Ele manifesta o que é a verdade e a realidade. No mundo há engano, mas em Cristo Jesus há realidade. Os discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, os discípulos saindo de Jerusalém, após estar ali ouvindo sobre a morte de Cristo Jesus, desiludidos, tristes, saem caminhando em incredulidade, em trevas. E Jesus começa a caminhar com eles. Não é interessante que Jesus podia ter aparecido para eles e disse: sou eu? Mas ele não disse.
Perguntou para eles o que acontecia, porque estavam perturbados, e eles então contaram: você não sabe o que aconteceu? Jesus foi crucificado e foi falando, e Jesus chamou eles de nécios, insensatos. Insensato não é o ignorante que não conhece. Eles conheciam as Escrituras, mas não entendiam. Eles conheciam a palavra, mas estavam fora da comunhão. E Jesus, então, falando com eles, explicando as Escrituras, desde Gênesis até a conclusão do Antigo Testamento, mostrou o que as Escrituras testificavam sobre eles. E quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez como se fosse adiante. Fingiu, não é engraçado? Jesus fingiu que vai adiante. Deixa eu fazer aqui como se eu quisesse ir embora. Não, fica. Fica porque temos alegria dessa comunhão. E ele ficou. E partiram então a ceia. No momento daquela ceia, quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles percebem que aquele é Cristo Jesus. É a luz que resplandeceu nas trevas. E o que eles disseram então? Não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Eu espero que o seu coração esteja ardendo esta manhã. Vamos nos colocar em pé. Meu pedido, irmãos, diante do Senhor, e o meu convite a você, é que você ore a Deus. Eu não quero ser um teórico, eu quero ser uma testemunha. Eu não quero experimentar do Senhor superficialmente. Eu quero tocá-lo. João fala de verdades espirituais, não de forma abstrata, mas ele diz que essas verdades espirituais são tocadas e experimentadas na vida de comunhão com Cristo Jesus. Talvez você não esteja vendo o Senhor na sua vida. Talvez você esteja em um momento de dificuldade. Se coloque em oração e peça a Deus hoje: Senhor, nesse momento, enquanto eu participo da ceia, abre os meus olhos para eu ver o Senhor. Eu quero te dizer essa manhã que ainda que você não esteja vendo e percebendo, o Senhor está caminhando com você. Ele quer que você entre na alegria da comunhão, que o seu coração queime, que você veja a luz e sua vida seja transformada. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos. Senhor, nós te damos honra, glória e louvor pelo privilégio que é experimentarmos de ti, Senhor. Tu és real, tu és vivo, e nós queremos cada dia mais que o Senhor se manifeste a nós. Nós temos um chamado de anunciar o que nós temos experimentado da tua vida, da tua palavra, da alegria, da comunhão, da intimidade contigo, Senhor. Podemos desfrutar de ouvir a tua voz, de conhecer a tua vontade e de ter uma vida que no que quer que nós fazemos, até comendo e bebendo, o Senhor seja glorificado. Tu és a razão da nossa vida, tu és a fonte da nossa alegria e nada pode nos tirar de ti e nem tirar-te de nós. Oh Deus, que nós possamos mergulhar
nessa profunda comunhão e experimentarmos do que é a cada dia andarmos e movermos na vida eterna. Senhor, que nós possamos experimentar da comunhão uns com os outros, no poder do Teu sangue, e que nessa comunhão, a mancha do pecado seja removida, nós possamos ver a Tua glória, a Tua ação purificadora em nossas vidas. Abre os nossos olhos, Jesus, nós queremos Te tocar, nós queremos nos abandonar em Teus braços, em o nome de Jesus, amém.